Povo de Deus, mais um podcast Recomeçar, porque sempre existe um recomeço, né, não, Fernanda? Ô, Glória, com certeza, mais uma tarde abençoada para as nossas vidas. Hoje a gente está recebendo uma doutora, uma missionária. Meu Deus! Milena, se apresenta para esse povo aí. Gente, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer por esse convite. Né? Eu costumo dizer que quando Deus quer nos abençoar, Ele não nos dá coisa, nos dá pessoas. Amém. E através da Raíla, né, que foi aí o canal de bênção para estarmos aqui. Eu quero agradecer a confiança de vocês por ter me feito esse convite. Amém. E eu estou muito feliz. O pastor perguntou, né, doutora Milena ou missionária Milena? Como preferir, tá? Missionária Milena Bussardi, hoje com 37 anos, casada, com duas estéticas e congrego ali na igreja Amor e Fé, Bispa Ilma Guimarães. E é isso. Amém. Forte. Eita, vamos pra cima. A gente tá num podcast que tem um nome profético, Recomeçar. Sim. Eu acho que o recomeçar para todos, não é, não, Fernanda? Com certeza. Sempre nós precisamos de um novo recomeço. Todos os dias. E recomeçar é voltar no lugar de partida, onde deu errado, e tentar outra vez. Você já vai iniciar dessa forma, né? Qual foi a parte da sua vida que foi necessário um novo recomeço? Então, pastor, na verdade, eu acredito, foi o que o senhor falou agora, né? Que a gente sempre tem oportunidade, né? De recomeçar. Em 2018, eu tive a perda, né, da minha avó, que era como uma mãe. Para mim, na verdade, ela me criou. E a minha avó, desde muito nova, eu sempre tive ela como minha mãe. E aí, quando foi em 2018, depois de muitos cuidados com ela, ela partiu, né, pro Senhor. E aquilo ali tomou, né, conta da nossa vida, assim, uma tristeza muito grande, porque minha avó era muito boazinha e tudo mais, né? Então toda a família gostava, e aí foi difícil demais pra gente a partida dela. E quando a gente achou que a gente estava quase se recuperando, né, da partida, do luto da minha avó, o meu tio, que sempre foi como um pai pra mim, inclusive foi ele que dançou minha valsa de 15 anos comigo, porque minha mãe foi mãe solteira. Ele também partiu, infartou, né, no ano de 2019, que foi dia 19 de janeiro de 2019. E a gente ainda estava se recuperando de um luto e acabamos passando por um outro luto. Meu Deus. Então, assim, quando eu achei que eu ia recomeçar, eu entrei num luto novamente. Meu pai. E aí, quando eu achei também que eu ia recomeçar novamente, veio a pandemia. E aí, na pandemia, que aconteceu que, assim, eu acho que foi o mais difícil para mim, para eu voltar a um novo recomeço, né? Eu lembro que dia 30 de março de 2020, na pandemia, o meu esposo, que era o Thiago, ele foi internado, ele já tinha alguns problemas de coração, já tinha algumas comorbidades, né? E aí ele foi internado na emergência do Hospital Pasteur, com já o quadro da Covid-19. E estava bem no início. Naquela época estava bem no início, porque eles ainda não tinham muita informação sobre a Covid, né? E aí eu lembro que ele ficou internado, eu fui fazer uma visita a ele. No dia seguinte da visita que eu fiz, ele ainda estava bem. Ele estava se sentindo muito cansado, né? E aí no dia seguinte, quando eu cheguei lá para visitá-lo, visitei ele, ajudei ele a ir ao banho, tomar banho, comer, tudo mais. Ele ainda estava falando, deambulando normalmente, enfim. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a ter febre, né? E eu falei assim, pô, deve ser só a gripe, não é possível que eu tenha pego Covid também. Meu pai. E aí comecei a ter febre, até aí tudo bem. Quando foi no dia seguinte, eu acordei, eu tava dormindo na casa da minha mãe, né? Porque eu não tava ficando sozinha em casa, e minha mãe morava perto de mim. E aí eu acordei, fui na cozinha, quando eu fui pegar um negócio que caiu no chão, que eu levantei, eu senti muita falta de ar. Muita falta de ar. E verifiquei minha temperatura, eu tava muito febril. E eu falei, nossa, eu vou ter que ir pro hospital. Só que eu tinha medo da minha mãe me levar no hospital, porque ela é diabética. E eu falei assim, não vou deixar minha mãe me levar. Aí chamei um amigo e uma amiga minha, que na verdade era até uma paciente minha já da estética, que se tornou amiga, a Joelma. E eles foram comigo e me levaram pro hospital. E aí eu fui pro Hospital Pasteur. Quando eu cheguei lá no Hospital Pasteur, na emergência, eu tô descosta da emergência, me consultando, né, com o médico. E atrás de mim, quem desce no elevador? O Thiago. Foi a última vez que eu vi ele pessoalmente. Meu Deus. Mas eu não sabia que era a última vez que eu estava vendo ele pessoalmente. E aí ele gritou, ele falou assim, amor,
Aí eu olhei pra trás. Aí quando eu olhei pra trás, eu falei assim, oi, amor. Aí ele falou assim, pede pra depois o médico deixar você ir lá me visitar. Porque eles ainda estavam liberando ainda visitação, né? Que era tudo muito novo. E aí o médico falou assim, olha, eu vou te pedir uma tomografia. Aí nisso eu falei pra ele, eu falei, tá bom, quando eu sair daqui da emergência, eu peço pro médico pra me liberar a visita. Só que eu não imaginava que eu também estava com Covid. Meu Deus. E aí o médico pediu uma tomografia, uma TC, né? E aí eu fui fazer a TC. E eu muito cansada. Pra andar até a TC, eles tiveram que me levar de cadeira de roda, porque eu tava com muita falta de ar. E aí quando chegou lá, eu fiz a tomografia e acusou que o meu pulmão tava 35% tomado, né? Já pela Covid. Deus. Aí na mesma hora eles já me internaram, me deixaram já em outro ambiente, né? E aí o médico veio falar comigo. Ele falou assim, olha, Milena, você vai precisar ficar internada porque você está com Covid, tá? Então, com suspeita de Covid. Eles falavam suspeita, né? Sim. Na época. Você tá com a suspeita de Covid, você tá com uma pneumonia viral. E teu pulmão já tá 35% tomado. Meu Deus. Aí eu falei assim, nossa, não acredito. E meu esposo tá internado aqui nesse mesmo hospital. E ele falou assim, e detalhe, a gente não tem mais vaga aqui nesse hospital. A gente vai ter que transferir você para um outro hospital, que era o Pão da Tijuca. E eu falei, não, tudo bem. E aí mandei mensagem pra minha mãe, mandei mensagem pra ele, pro Thiago, né, na época. E eu falei assim, olha, eu vou ter que ficar internada porque eu também tô com Covid. Mas ainda assim, né, mesmo cansada, acreditando. Aí eu lembro que eles me internaram e foi tudo assim, muito rápido. Era uma doença silenciosa e ao mesmo tempo muito rápida. Sim. Sabe? E eu me internei, dei entrada lá no hospital do Pão da Tijuca 5 horas da manhã, que demorou um pouco para poder sair a liberação da ambulância, enfim. E aí fui pra internação. No dia seguinte, a nutricionista liberou dieta, né? Pra mim, porque eu tava cansada, mas eu ainda respirava e tudo mais normal, fazia as coisas normal. E aí eu lembro que eu engasguei, né? E parecia que eu ia morrer naquele momento. Meu pai. Porque eu tava cansada e eu também tava engasgando, então parecia que eu ia morrer. E eu comecei ali a falar com o Senhor e muito apavorada. E dali em diante eu comecei a piorar. Muito cansada, eu não conseguia ir no banheiro. Se eu fosse ao banheiro, se eu levantasse, eram uns 10 minutos. E o quarto do hospital era aqui e o banheiro era logo ali. Então, assim, eram uns 10 minutos para eu ir do meu leito até lá, né? E eu lembro que eu fiquei 2 dias sem ir, sem levantar do leito mesmo. Só que eu trabalhava muito meu psicológico. E eu começava a trabalhar meu psicológico falando, não, se eu sentar, como eu fui enfermeira de CTI, meu pulmão vai trabalhar um pouco melhor. Então, o que eu fazia? Eu ficava muito tempo sentada, eu não conseguia comer. Inclusive, em 5 dias, eu emagreci 12 quilos. Meu Deus, Senhor. Porque eu não comia, eu não conseguia comer, né? E eu tava com trauma de comer porque eu já tinha me engasgado. Então, eu bebia muita água. E o que eu fazia na minha mente? Eu vou beber água para não desidratar e beber suco. Então, eu bebia muita água e tomava suco. Bebia água e tomava suco. E eu estava internada de um lado, né, que era no CTI do Pão da Tijuca, e o Thiago estava internado no Hospital Pasteur, no CTI do Hospital Pasteur. Então, nós só se comunicávamos por vídeo. E eu internei no dia 1º de abril, que era o mês que era o mais precioso para mim, era o mês de abril. Como eu disse para vocês, que era o mês, né, do meu aniversário da minha mãe, aniversário da minha avó, era o mês festivo, era o mês que eu comemorava várias coisas, né? Então, no dia primeiro do primeiro mês, né, que era o mês que eu mais comemorava, eu estava me internando. Meu Senhor. E aí eu lembro que no dia do aniversário da minha mãe, dia 4 de abril, que era logo em seguida, eu já estava internada, né? E eu lembro que eu sempre comemorei o aniversário da minha mãe. Uma das partes mais dolorosas, doída pra mim, foi isso. Estar longe dela nesse momento. E não podia ir ninguém lá. Aí eu pedi uma amiga minha que faz bolo, né, que era a Joyce. Ela foi lá e levou um bolo pra minha mãe. E o Thiago falou e a gente cantou parabéns por vídeo. E aí o Thiago falou pra ela assim, sogra, congela o bolo pra mim, que eu vou comer esse bolo. Aí minha mãe congelou o bolo. E ao passar dos dias, né, eu comecei a ficar muito cansada, eu ficava no O2, né, a saturação muito baixinha, meu batimento cardíaco também muito baixo, e aí, gradativamente, eu fui melhorando. E a gente sempre se falava por telefone, eu e o Thiago. Aí teve um dia, pra gente tentar dar uma resumida, eu lembro que o Thiago me ligou, desesperado, né, e ele falou pra mim assim, Milena,
Ele falou, amor, eles vão me entubar, eles querem me entubar, me entubar, porque eu não tô conseguindo respirar muito bem e tudo mais, eles vão me entubar. E eu falei pra ele, você tá com medo? Aí ele falou assim, sim, eu tô com muito medo. Muito medo. Aí eu falei assim, não, mas calma, Deus é conosco, vai dar tudo certo, fica tranquilo. E aí fizeram pronagem nele e tudo mais, aí ele ligou, né, por vídeo, aí mostrou a fisioterapeuta, os enfermeiros cuidando dele e tudo mais. Até aí, tudo bem. E aí a gente se falou, quando foi por volta de 8 horas da noite do dia 5 de abril, eu falei pra ele, eu falei assim, amor, vai descansar pra você não ficar cansadinho, pra você não ficar cansado e não voltar, né, ter que realmente entubá-lo. Sim. E aí ele falou, tá bom. Aí ele mandou um áudio pra mim, que esse áudio ficou por muito tempo no meu telefone. E ele mandou um áudio dizendo pra mim o seguinte, tá bom, amor, eu vou descansar então, beijo, eu te amo, você é tudo que eu tenho na minha vida. Você é tudo pra mim. Aí eu falei, tá bom, amor, beijo, eu também te amo. E ali foi a última vez que a gente se falou. Quando foi no dia seguinte, eu não sabia que era a última vez, né? Essa é a verdade. Eu liguei, comecei a ligar, 5 horas da manhã, eu comecei a mandar mensagem, aí eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei assim, amor, mais um dia, menos um dia pra glória de Deus. A gente venceu mais um dia. E ele não respondia. Aí eu falei assim, poxa, o Thiago não tá respondendo. Será que ele tá dormindo ainda? E comecei a ligar. E aquele desespero, aquela aflição, e eu comecei a ficar mais aflita. E toda hora eu tocava a campainha do meu quarto, né, do CTI, porque eu fiquei sozinha, né, no CTI. E aí eu lembro que um dos dias que eu tava lá sozinha, depois que eu comecei a ligar pra ele, aí a médica veio, me deu o clonazepam, e a outra médica que tava cuidando dele me ligou, né? E aí ela falou assim, olha, Milena, infelizmente a gente teve que entubar o Thiago, porque ele não estava respondendo, né, aos cuidados, e a gente precisou entubá-lo. E aí já entrei em desespero, né? Eu falei, meu Deus. Eu já sabia que ele talvez não voltaria. Mas como a gente que é cristão, a gente continua crendo, né? Sim. Enquanto a vida é esperança, eu continuei crendo. E nesse momento eu também estava internada. Ele estava internado e eu também estava internada. E quando eu recebi a notícia de que ele tinha sido entubado, eu estava também no CTI. Então eu também não podia fazer nada. Porque eu sempre fui aquela da família que fazia tudo por todos, porque eu sempre fui da área da saúde. Então, se alguém passasse mal, eu estava lá. Se algum amigo passasse mal, eu estava lá. Eu corria, entendeu? Sim. E nesse momento, eu não podia fazer nada. Porque eu também estava internada, né, no hospital. Deus. E aí eu lembro que depois ele foi entubado. E quando eu saí dali, aí eu tive alta no dia 6 de abril, né? Porque eu estava muito ansiosa. E a médica falou assim, não, se o teu exame do PCR der um pouco melhor, eu vou te liberar e você termina de se recuperar em casa, fazer a quarentena em casa, né? E eu falei, então tá bom. E aí eu lembro que ela me liberou, eu fui pra casa, ele tava entubado, aí eu olhava pras fotos, chorava, querendo ele de volta e tudo mais, e a gente começou a entrar em oração. Então a gente orava de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Fez um propósito, né? Um propósito de oração, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. E ali a gente jejuava, orava, enfim, acreditando, né? Sim. Crendo que Deus faria alguma coisa. Melhor. E Deus fez, né? Aí eu lembro que eu tive um sonho, né, de revelação, e a minha amiga a Tati estava comigo na época, ela ficou comigo toda a quarentena, porque eu não queria que minha mãe ficasse, para minha mãe não pegar, mas ela se disponibilizou em ficar, e ela também não pegou a Covid. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Ela dormia comigo e ficava na minha casa comigo, mas não pegou. E aí eu lembro que eu tive um sonho de revelação, mas que na minha cabeça, naquele momento, aquele sonho era Deus fazendo uma direção de que ele ia curar o Thiago e ia trazer o Thiago de volta, porque era isso que a gente orava para Deus trazer o Thiago de volta e curar o Thiago, né? E aí eu sonhei que ele vinha, me visitava com a roupa do hospital e deitava na nossa cama, eu jogava minha perna por cima dele e eu falei pra ele, ai amor, você voltou, glória a Deus, como que você conseguiu sair? Aí ele falava, a enfermeira me liberou pra eu estar aqui e eu vim aqui te dar um abraço. Aí eu falava assim, tá bom, mas você vai ter alta? Ele falava assim, não, eu preciso voltar. Eita, Jesus. Eu preciso voltar. Aí eu falava assim, então tá bom, volta, mas depois você volta de novo, tá? Ele falou, tá bom amor, mas eu preciso voltar. Aí quando eu acordei toda feliz, né? Pô, Deus falou comigo. Thiago, vai voltar pra casa, glória a Deus. Aí acordei minha amiga e falei, Tati, acorda, Tati. Deus falou comigo, o Thiago vai ter alta.
Porque quando a gente está dentro do processo, a gente quer acreditar naquilo que a gente quer acreditar. Eita, isso é forte não demais, no que né? Deus quer. Verdade. Entendeu? Então, assim, na verdade, o que Deus estava me sinalizando é que ele ia voltar. Mas voltar para casa. Para casa do Pai. Sim. Que o Senhor ia recolher ele, né? Só que na minha cabeça, não, Deus vai dar alta pro Tiago. E eu falei, acorda, Tati, Deus vai dar alta pro Tiago. Eu sonhei. Ela, será, amiga? E tá, então tá bom. E ali, passado alguns dias, e quando foi no dia 16, todos os dias eu ligava, né, pra saber dele. E aí eu tinha um caderno. Nesse caderno eu escrevia assim, meu milagre, Tiago. E todos os dias eu colocava ali, até pouco tempo eu tinha esse caderno, né? E aí eu colocava todos os dias como que tava o quadro clínico dele. E aí, teve nesse dia que o médico me ligou, o médico falou pra mim, olha, a gente teve que aumentar a nora do Tiago, ele teve uma piora, e a nora dele tá 34 é melhora. Quando ele falou assim, 34 é melhora, eu falei assim, pô, o Tiago morreu. Falei, doutor, fala a verdade pra mim, o Tiago morreu e vocês estão escondendo de mim. Porque eu não preciso esconder, eu fui enfermeira de CTI. Sim. Então eu sei muito bem do que o senhor significa, tá falando, né? E ele falou, não, enquanto a vida é esperança, ele ainda tá vivo, o coração dele ainda bate. E ali a gente começou a entrar em oração. Só que nesse momento, e eu acredito muito nessa questão de ligação de uma só carne, né? Nesse momento eu comecei a ficar muito aflita. E por volta de 2 horas da tarde me bateu uma aflição muito grande. E eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero ir pro hospital. A minha mãe, você tá doida, você não pode ir, que você tá se recuperando. E eu falei, não, eu quero ir, eu já tinha saído da minha quarentena, tá? E eu falei, eu quero ir pro hospital. E começou a me bater uma aflição muito sentiu, grande. né? E eu tava sentindo, era o momento que ele estava tendo uma parada e indo embora. E eu senti naquela ali uma aflição e eu andava pela casa, pro lado pro outro. E eu falei, mãe, eu preciso ir pro hospital, o Thiago tá precisando de mim. E ela falou, você não pode. E eu falei, o médico já não ligou, já não disse que ele tá bem e tudo mais, ele vai ficar bem. E ali eu estava sentindo no meu coração que ele não tava bem, não tava acontecendo alguma coisa, entendeu? Uhum. E aí eu lembro que daqui a pouco, quando foi por volta de 7 horas da noite, um casal, que era um casal de amigos nossos, né, foi na minha casa. E aí eu não sabia que ele tinha falado se acontecesse alguma coisa com o Thiago, não era pra ligar pra mim, era pra ligar pra eles, né, eles deixaram isso no hospital. Porque ele já sabia que Deus já tinha falado com ele que o Thiago ia partir, mas ele não queria me falar. Sim. E aí, ele chegou lá às 7 horas da noite, eu falei assim, você tá fazendo o que aqui, pastor? Na minha casa? O que houve? Vocês vieram orar? Ai, tô tão aflita, porque aí eu falei assim, ai, foi de Deus vocês terem chegado aqui, porque eu tô aflita, preocupada com o Thiago, o médico já não atende mais, ninguém me liga, e ele falou assim, faz assim com a mão. Aí eu fiz assim com a mão, né? Aí ele segurou na minha mão, aí ele falou assim, o meu amigo não está mais entre nós. Nossa. Ai, Jesus. Aí eu falei assim, quê? Aí eu falei assim, não é possível, o médico me ligou hoje, falou pra mim. Eu falei, não é possível, eu não queria acreditar. Aí eu falei assim, não acredito. E a gente tinha 9 anos juntos, né? Eu falei assim, não acredito. E ele falou assim, o meu amigo não está mais entre nós, Milena. E você vai precisar ser forte, né, nesse momento. E ali eu desabei, comecei a chorar. Hoje eu já consigo falar mais, né, sobre Sim. isso, porque o Senhor já me curou e também através das terapias, né, que eu fiz. E aí eu lembro que eu comecei a brigar com Deus, né? Eu falei assim, poxa, Senhor, eu sempre preguei, sempre orei pelas pessoas, sempre estive disposta a ajudar a todo mundo. E na minha vez, eu orei tanto para tu curar o Thiago, orei tanto para tu fazer algo, e o Senhor não fez. E aí o Senhor falou comigo dentro de uma oração, eu fiz. Meu Porque Deus. existem coisas que eu não vou fazer por você, Eita. mas eu vou fazer através de você. Amém. Existem situações que Deus, ele realmente, de fato, ele não vai cumprir aquilo que a gente pede, porque Deus, ele mora no futuro. A gente não sabe qual seria o futuro do Thiago. Sim. Aí eu não sei qual seria o futuro dele, e eu também não sabia qual era o meu futuro, né? Então Deus é um Deus que mora no futuro, aí o Senhor falou comigo. E eu falei, por que o Senhor não me falou? O Senhor falou comigo, eu te falei sim. Eu te revelei através dos sonhos, que eu ia recolher ele, que ele ia voltar para casa. Mas você quis acreditar em outras coisas. A verdade é que nós que somos seres humanos, a gente quer acreditar sempre naquilo que a gente quer e não no que Deus tem para nossas vidas. E aí, eu lembro desse texto, dessa palavra que nós estávamos falando mais antes de começar o podcast, que eu fiz exatamente o que Marta fez, jogou Jesus na parede, né? Sim. Quando viu que Jesus estava vindo para Betânia, ela chega lá e ela fala para Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eita. E eu falei isso pra Jesus, eu falei assim, poxa, Senhor, o Senhor podia ter curado,
O Senhor podia ter feito. E aí Marta fala praticamente isso para Jesus. Poxa, Senhor, o Senhor podia ter feito, o Senhor é o Senhor Jesus. Eu te avisei que Lázaro estava doente. Eu avisei que Lázaro estava doente e o Senhor não veio. Agora que ele está morto, que o Senhor voltou, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sim. Ela joga Jesus na parede e foi exatamente isso que eu fiz. Na hora, eu falei assim, poxa, Jesus, tá vendo? Eu orei, jejuei, só que toda a oração, tudo que eu estava fazendo naquele momento, era para Deus, na verdade, ter reserva para eu viver o momento do luto. Sim. E eu não sabia. Então, às vezes, as orações que a gente faz, o que a gente planta, sim, não é para aquele momento. É uma reserva. Uma hora vai acontecer e o dia mal chega para todo mundo. Aleluia, Jesus. O dia mal, ele chega para todos nós. E o dia mal chegou para mim. Só que eu tinha uma reserva. E eu tinha pessoas que estavam junto comigo dentro dessa reserva. E eu lembro que eu taquei Jesus na parede e falei, Senhor, tá vendo? Eu orei por tantas pessoas, fiz tanto, e o Senhor não curou, não fez pelo Tiago, não fez por mim. Aí o Senhor falou para mim assim, eu fiz sim. Porque o que eu não faço por você, através da oração, eu faço depois através de você. Então hoje o meu testemunho, através da minha vida, eu consigo fazer com que outras pessoas recomecem a vida delas. Aleluia. Porque hoje eu consegui recomeçar. Hoje eu posso dizer que eu venci o luto. E aí eu fiz como Marta, joguei Jesus na parede. Só que Jesus me fez entender o seguinte, Miliana, o que você quer? Você quer ser vítima ou você quer ser protagonista desse luto? Porque todo mundo vai embora. Aí eu conversando com a minha terapeuta falou pra mim assim, eu falei, porque Deus tirou o Tiago de mim. Ela falou, Deus não tirou ele de você. Ele cumpriu com a passagem dele aqui na Terra. Deus não tira nada de ninguém. Sim. Ela falou pra mim, pelo contrário, ele cumpriu o tempo dele, como eu vou cumprir, você vai cumprir. E outra coisa, deixa eu te dizer uma coisa, a minha terapeuta virou pra mim e falou o seguinte, usada, creio por Deus, ela falou pra mim assim, deixa eu te falar um negócio, o mundo não gira ao seu favor. Você acha que só porque você pediu, só porque você... Quantas outras mais pessoas pediram para Deus fazer na pandemia e também tiveram luto e Deus não fez? Também, né? E também perderam. Eita. Aí só eu, a bonita, né? Aí acharia que Deus ia... Deus poderia, claro, ter me ouvido, sim, com certeza. E aí a minha terapeuta virou para mim e falou assim, não, o mundo não gira a seu favor. Entendeu? E eu caí minha ficha e o Senhor falou para mim, se você quer ser protagonista ou você quer ser vítima? Eu não te chamei para ser vítima. Eu te chamei para ser protagonista da tua história. Eita! Então você precisa reagir, você precisa se levantar. Numa madrugada, eu jogada no chão de casa. E eu falei assim, Senhor, por que tu fez tudo isso? E aí eu lembro que o Senhor falou para mim assim, tu lembra que quando tu estava internada, e eu olhei para o meu acesso, que era o acesso onde eles colocavam a medicação, né? Tava com sangue no acesso. E aí o Senhor falou para mim assim, tu tá vendo esse acesso? Porque, gente, não tem... Deus, ele cria caminhos para poder tratar conosco e cuidar de nós, né? E aí eu falei assim, tô vendo, Senhor, esse acesso sim. Aí ele falou assim, tá vendo esse sangue? Tu sabe como tirar esse sangue daí, não sabe? Aí eu falei, sei. Aí o Senhor falou pra mim assim, como que se tira o sangue daí? Eu falei, salinizando. O que é salinizando na nossa linguagem da enfermagem? É pegar o soro fisiológico, né, que é cloreto de sódio, colocar numa seringa e salinizar, que desobstrui aquele sangue, aquele caminho, para poder de volta correr a medicação. E aí eu falei isso pro Senhor, eu conversando com Deus dentro do quarto do CTI, sim, antes de tudo isso acontecer. E o Senhor falou exatamente para mim o seguinte, pois é, eu te trouxe até aqui, para te dizer exatamente isso, que eu te chamei para você desobstruir outras vidas. Aleluia. Você é o sal da terra, salinizar. Você é o sal da terra. Eu vou te usar para desobstruir outras vidas que vai estar na mesma situação que você. Sangrando, hein? Sangrando. Meu pai. Vou te usar para desobstruir. Então, ou seja, ali foi quando eu comecei a entender que Deus tinha me levado, né, por dentro do CTI para um propósito. Aliás, Deus nos leva para... Tudo tem um propósito. Sim. A verdade é essa, né? Mas ele usou a sua linguagem. A minha linguagem, exatamente. Eu falei salinizar para poder abrir um acesso para o caminho para a medicação correr. Sim. E aí, passado, enfim, disso, né? De tudo isso, eu lembro que eu
fui, né, e tudo mais, a gente fez o enterro, fizemos o culto fúnebre, e ali eu agradeci ao Senhor, e sempre falando com Deus que, por que Deus tinha feito aquilo, como Marta, jogando Você ainda Jesus não na aceitava, parede, não né? aceitava, não aceitava mesmo, pastor, eu não aceitava mesmo, porque a primeira vez que eu fui pra igreja, que liberaram, né, pra poder a gente ir, foi no dia de Santa Ceia, e aí uma irmã veio me abraçar, eu não quis o abraço dela, eu falei, dá licença, não quero. Porque pra mim as pessoas estavam me abraçando por pena e tudo mais, Sim. e as pessoas só queriam ser solícitas, entendeu? Então eu não aceitava de jeito nenhum. Você se fechou pro luto. Eu me fechei pro luto, exatamente. E ali eu comecei a agir como Marta, né? Se o Senhor tivesse feito. E aí Deus me fez entender que também tinha a atitude de Maria, que as nossas atitudes é que geram o nosso milagre. Sim. Uau. É através das nossas atitudes que vai gerar o nosso milagre. As duas tiveram a mesma fala. Elas usaram a mesma fala, mas tiveram atitudes diferentes. Forte. Marta, quando vê que Jesus está se aproximando, ela fala para Jesus o seguinte: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala assim, chama a Maria, chama lá tua irmã. Uma coisa é quando a gente se intromete, outra é quando Deus manda chamar a gente. É verdade. Né? Aí Maria vem. Quando Maria entende que Jesus que estava na frente dela era alguém que poderia fazer infinitamente mais do que ela Aleluia. pedisse, ou do que ela estivesse pensando ou acreditando, ela entende que quem está na frente dela pode ressuscitar o irmão dela. E ela, a primeira coisa que ela faz, que a Bíblia diz, é o seguinte: ela se prostra. Ela dobra os joelhos, ela adora Jesus. E depois ela usa a mesma fala da sua irmã. Sim. Aí ela vai falar: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a atitude dela gerou movimento em Jesus. Glória. As nossas atitudes geram o nosso milagre. As nossas atitudes geram movimento no céu. Gera movimento ao nosso favor. Então Jesus vira para Maria e fala assim: onde está o teu irmão? Me leva lá. Onde está Lázaro? E leva até o túmulo de Lázaro. E ali Jesus opera o milagre. Por quê? Porque as nossas atitudes é que gera Forte. o nosso milagre. Eita. Amém. Não adianta a gente querer ficar preso dentro de uma situação quando, na verdade, Deus quer que você tenha uma atitude de quê? De recomeçar. Glória. E aí, Maria entende que ela só recomeçaria se ela tivesse uma atitude diferente. Assim como outras passagens bíblicas que a gente entende, como Jairo, que já vai até Jesus e pede Jesus para ir até a casa dele. E aí a mulher do fluxo de sangue também, quando ela vê Jesus, ela tem atitude que ela já fez de tudo na vida dela e ela fala, não, eu vou tentar recomeçar de alguma outra maneira. Glória a Eu Deus. tenho que tentar recomeçar de alguma outra maneira. E ela toca em Jesus e ela recomeça. E quando ela toca, Jairo continua esperando o milagre dele. Aleluia. Naquele momento ali, ele continua esperando o milagre dele. Sim. E nesse texto, não é ali, a vez não é de quem chegou primeiro, a vez é de quem tá orando já há muito tempo. Verdade. A vez é de quem já tá com reserva há muito tempo. Aquela mulher já tava 12 anos sofrendo, 12 anos buscando ajuda, 12 anos sofrendo. E a filha de Jairo, 12 anos que viveu feliz da vida. Eita. Jairo chegou primeiro, mas a mulher do fluxo de sangue, quando toca em Jesus, Jesus entende que não é a vez de quem chegou primeiro. Eita. Verdade. Que Tem chave, gente que hein? vai chegar primeiro, É. mas não é a vez dele. Tem gente que vai chegar Espera lá aí. primeiro, mas Jesus vai falar, espera um pouquinho, calma aí. Deixa eu operar um outro milagre aqui, que eu já volto, Forte tá? isso. Então, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Depois que Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, ele vai até a casa de Lázaro. Porque nem sempre a vez é de quem chegou primeiro, e sim de quem já tá orando e que o reserva há muito tempo. Uau. As pessoas hoje em dia acham que é assim, não, eu cheguei agora, eu tô viralizado na internet, tô com tantos seguidores, eu posso fazer o que eu quero. Não, não pode. Sim. Porque a vez não é de quem chegou primeiro, a vez é de Aleluia. quem já tá lá. É por isso que quando acontece algo, as pessoas não entendem. De repente aconteceu, É. porque o nosso Deus é um Deus de repente. É. De repente alguém recomeçou. De repente aquela pessoa saiu do luto. De repente aquela pessoa saiu do quarto escuro. No de repente outras pessoas já estão lá. Mas aquela pessoa, por quê? Aquela pessoa já vem orando Aleluia. há muito tempo. Existe Sim. uma reserva. Então ali eu entendi que existia uma reserva e que eu precisava continuar. Né? Eu precisava continuar. Amém. E aí dentro do quarto o Senhor me lembrou dessa salinização e o Senhor falou pra mim assim, eu te chamei pra quê? Pra ficar dentro do quarto? Não te chamei pra isso. Eu te chamei pra você sair desse quarto, pra desobstruir vidas que estão em luto, que não estão na ansiedade, estão vivendo dias difíceis, Sim. dias turbulentos, dias dolorosos. Sim. E eu te chamei pra isso, não pra ficar dentro do quarto. E ali foi quando eu decidi, né, recomeçar a minha vida. E aí eu lembro que
eu buscava, né, sempre buscando muito para poder continuar me mantendo de pé. E teve um culto que eu estava lá na Amor e Fé, que é a igreja a qual eu congrego hoje, né? E a pastora Márcia me abraçou assim, eu sentei do lado dela, na frente assim no ministério. Aí ela me abraçou e ela falou pra mim assim no meu ouvido assim, Milena, Deus manda você se permitir. Aleluia. Só falou só isso. É porque a gente às vezes, que é pentecostal, a gente quer ouvir, né, aquele negócio brabo. Eis que te digo. Eis que te digo. Eis Não. que falo, né? E ela falou isso, só que aí dali eu já entendi. Abriu o leque. Abriu porque eu não queria me relacionar com ninguém, né? Eu não queria me relacionar pelo seguinte fato, de que eu tinha medo de perder novamente, porque eu já tinha tido 3 lutos consecutivos. 3 percas, né? Exatamente. E ainda vou entrar no quarto, porque ainda tem mais um que esse, até hoje, ainda dói bastante. Então, assim, foi quando eu me permiti, e eu falei assim, tá bom, então eu vou começar a me permitir. Quando eu comecei a me permitir, aí eu troquei de estética, né, na época. O local da estética, eu comecei a trocar. E aí, eu recebi uma ligação da esposa do meu primo e falou assim, Milena, tenho que te falar. Porque sempre assim, sempre que a gente decide recomeçar, outras coisas começam a acontecer ao contrário. Sim. Né, pra tentar nos desanimar. Porque Satanás, quando ele não nos destrói, porque ele não vai conseguir nos destruir, Aleluia. ele quer nos distrair. Sim. Eita. Aí ele entra com a distração. Quando ele não destrói, ele distrai. Meu Deus. Forte E aí, isso. Pra perder o foco. perde o foco, né? E aí eu lembro que ela me ligou, ela falou assim, tua tia passou mal de madrugada, levamos ela pro hospital, pô, minha tia como minha mãe, pastor. Meu Deus. A gente foi criado todo mundo junto, eu, meu primo e minhas primas. Eu filha única, meu primo filho único, e as minhas 2 outras primas, então a gente é como irmãos. E aí eu lembro que eu falei, não, Deus, não é possível. Minha tia não. Eu falei, nossa, minha tia, que é minha mãe, eu era mais próxima até da minha tia do que da minha própria mãe. Sim. Porque minha mãe me deixava muito tempo na casa das minhas tias, né? Quando eu era menor. E eu falei assim, nossa, minha tia Denilda, que isso? Não, pelo amor de Deus. Aí daqui a pouco ninguém queria me dar notícia, né? E aí a esposa do meu primo me ligou e falou assim, Milena, você precisa ser forte, mas eu tenho que te falar. A tua tia acabou de falecer. Meu Ela teve um Deus. infarto fulminante. Senhor. E eu falei assim, não, minha tia não. Aí aquilo ali parece, pastor, que abriu um buraco no chão. E eu falei assim, não é possível que eu tô passando por isso de novo. E te traz a lembrança das primeiras percas Com certeza. também. Então, assim, você o quê? Nunca se cura das outras. Praticamente era isso, Sim. né? Que o adversário até queria fazer. Mas Deus, ele tinha seus propósitos, né? E eu falei assim, Deus, não acredito, minha tia. E nesse dia, o pastor Clésio tava até lá na estética. E aí ele correu lá pra casa junto com outro pastor amigo nosso pra poder ficar lá comigo. E eu falei assim, e eu tinha até preparado, era aniversário dele, eu lembrei agora, aniversário dele. Tinha preparado um bolo pra gente cantar parabéns. E ali o meu mundo desabou. Acabou pra mim. E eu falei assim, Senhor, 4 perdas consecutivas, 2018, 2019, 2020, 2021. Meu Deus. Senhor. E eu falei assim, Senhor, o que tu queres de mim? E aí, a minha tia era como minha mãe. E até hoje, assim, eu ainda sinto muita falta dela, porque eu compartilhava muitas coisas com a minha tia. Inclusive, se hoje ela estivesse viva, nossa, ela ia amar tá na minha casa, na estética, eu conhecer o Lucas, né? E ali eu lembro que eu novamente desanimei, novamente definhei. Eu falei assim, e as pessoas elas falavam, como que isso tá acontecendo na família de vocês? Tipo, ninguém acreditava. As pessoas julgam em tudo, né? Julgam em tudo. Como que tá acontecendo? Vocês tiveram 4 perdas. Então, assim, isso doeu bastante. Me feriu muito. Eu fiz muitas terapias. Eu tinha muita crise de ansiedade, né? Até há pouco tempo, eu ainda tinha bastante crise de ansiedade. E ali eu comecei a tratar, porque a gente tem que entender que o espiritual tem que caminhar junto com tratamentos, com cuidados, né? Sim. E o que as pessoas hoje ainda têm um pouco dessa dificuldade. De entender que elas precisam de terapia. Que terapia não é pra gente doida, é pra gente não ficar doida. Tem muito essa Eita. pergunta, né? Tem muito essa pergunta. Exatamente. Se o cristão, ele pode fazer terapia? Deve, não, ele né? deve, Deve principalmente, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que caminhar tudo junto. Eu costumo dizer isso até nas minhas redes sociais. Gente, você toma o quê? Eu tomo hoje medicação pra ansiedade e tudo mais, pra tratar justamente, eu até brinco nas minhas redes sociais, eu falo, isso aqui, gente, é pra eu não ficar doida, não dar trabalho pra ninguém de me levar pro CAPS, né? E aí eu sempre falo isso, eu falo, Sim, vocês sim. deveriam fazer a mesma coisa. Aí Sim. depois, daqui uns dias, vocês vão dar trabalho pros outros e levar vocês pro CAPS, entendeu? É verdade. Então, assim, eu acho que a terapia tem que caminhar junto com o mundo espiritual, né? Sim, sim. E aí eu lembro que
ali eu comecei a tentar, né, voltar novamente, e eu tava me mudando da estética, eu tava abrindo uma outra estética maior, né, com um espaço maior. E minha tia tinha acabado de falecer, mas me doeu muito, e até hoje eu ainda sofro bastante, assim, pela partida dela. Eu não consigo ficar muito tempo na casa que é dela, Sim. né, porque se me traz muita lembrança. Assim, às vezes eu choro, às vezes alguma coisa que eu lembro, né? Enfim, né? E a coisa que o luto, eu costumo dizer, né, que o luto, ele é eterno. O que melhora, o que ameniza é a dor. Sim. E fica a saudade, né? Verdade. Mas ele não passa. Ele é eterno, mas fica-se a saudade, né? E claro, o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, vai nos acalentando, vai nos ajudando, continuar e a prosseguir. E aí eu me permiti recomeçar. Quando eu me permiti recomeçar, eu lembro que eu conheci o Lucas, né, que hoje é meu atual esposo. E como eu falei anteriormente, eu tinha medo de me relacionar porque eu tinha medo de perder novamente. Sim. Então eu tive que tratar isso. Então eu tinha medo de recomeçar por causa disso, né? Pô, vou perder de novo. Vai se envolver com a Vou me pessoa envolver, e aquele medo de perder, né? Vou me envolver e vou perder. É. E aí eu conheci o Lucas. Aí quando eu conheci o Lucas, ele fez tudo certinho, pediu pra namorar e tudo mais, a gente começou a se conhecer. E eu sempre com o pé atrás, né? Eu falei, pô... Aí o que eu fiz? Eu falei assim pra ele, só vou namorar contigo, porque o Thiago, ele tinha problemas de coração. Ah, meu Deus. Aí eu falei assim, aí isso ficava na minha cabeça. Gente, aí eu falei, eu só vou namorar com você se você fizer todos os exames. Check-up completo. Hemograma completo, ecocardiograma, eletro, eu quero ver tudo. E ele falou, gente, que isso? Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu falei, não, eu tinha um trauma, gente, vocês não têm noção. Imagino. Um trauma muito grande. Então, assim, para eu poder recomeçar de novo, foi uma luta constante, diária, e uma insistência muito grande dele. Porque a gente teve outras lutas mais, né, por fora, para que nós ficássemos juntos. E ainda bem que eu venci. Amém. E consegui vencer junto com ele todas essas lutas e não desisti dele, ele não desistiu de mim. Glória E hoje, para a glória de Aleluia. Deus, nós somos casados, né? Já vai fazer 2 anos que nós estamos casados. E junto dele a gente conseguiu abrir uma outra estética e eu consegui recomeçar. Amém. E aí, nesse recomeçar, dentro de 1 ano, gente, assim, Deus, ele não mente, tá? Deus, ele não mente. Quando ele promete algo para as nossas vidas, ele é fiel para cumprir. Aleluia. E eu sinto que hoje, o que eu tenho vivido hoje na minha vida, tanto financeira quanto na minha vida conjugal, espiritual, na minha estética, é tudo fruto do que eu plantei lá atrás. Sim. Né? Que as pessoas acham que a gente vai colher agora. Não, a gente tem que ter o tempo da espera, né? Sim. E aí eu vejo hoje, e assim, eu olho hoje, eu sinto que algumas pessoas me olham hoje e olha, quando elas olham, elas falam assim, como é que ela conseguiu? Tipo, 4 lutos? 4 lutos. Como que ela conseguiu vencer tudo isso? Nossa, hoje ela tem um carro. Hoje ela tem casa. Hoje ela tem 2 estéticas. E aí olha e fala, como que ela conseguiu? Porque as pessoas achavam que eu não ia conseguir. Eu fiquei 3 meses, pastor, sem sair de casa, missionária. 3 meses. E 3 meses eu chorava todos os dias de Meu luto. Deus. Todos os dias, diante do Espírito Santo de Deus que está aqui na nossa conversa. Todos os dias eu chorava. Você pedia também pra o Senhor te levar? Pedia, e, inclusive eu tentei suicídio também, mesmo sendo cristã, entendeu? Porque eu tomei 30 gotas de clonazepam e 2 Opidem, pra poder ver se eu partia, entendeu? Que eu falava, não, o Thiago não merecia ter ido embora, ele era muito bom, por que eu tive que ficar? Entendeu? Eu não entendia isso. Sim. Então eu tive depressão, né, dentro desse período. E as minhas amigas, elas revezavam comigo. Aí a Duda, a Jeff, o pessoal, as meninas que ficavam, né? Elas revezavam com a minha mãe, porque minha mãe não dava, né? Pra dormir comigo, pra tomar conta de mim. Pra eu não fazer nada. Pra não fazer nenhuma entendeu? besteira. Pra não fazer nenhuma besteira. Porque eu não aceitava o luto. Eu não aceitava de jeito nenhum, no início. E aí eu tive alopecia, né? Pós-trauma, que meu cabelo abriam-se buracos, né? Eu tenho, até quando eu conto esse testemunho na igreja, eu mostro, né? As fotos. E aí abriu-se vários buracos na minha cabeça, né? Que eu tive alopecia pós-trauma, né? Porque mexe com o corpo todo, o lado emocional. Tudo. O lado emocional mexe com tudo. E aí eu lembro que eu tive, então eu não queria sair pra rua, eu não queria me cuidar. Eu sempre fui vaidosa, sempre fiz unha, cabelo. Aí a minha cabeleireira ia lá em casa, pra poder, pelo menos, né? Tentar me reanimar e tudo mais. As minhas amigas tentavam me reanimar.
E assim, eu sempre muito pra baixo. Durante 3 meses seguidos eu contei. Durante 3 meses eu chorava todos os dias. Depois eu chorava dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Entendeu? Dia sim, dia não. E fui melhorando gradativamente. E aí o que me ajudou? Claro, o Espírito Santo de Deus, Sim. né? Quando eu realmente caí em si, que Deus ele é soberano e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a gente precisa aceitar, né? E aí, quando eu comecei a compreender isto, né? De voltar novamente, aí eu voltei a me socializar e voltei a trabalhar. Mas aí Deus ocupou meu espaço, né? Porque Deus, ele não nos perde. Verdade. E aí ele ocupa nosso espaço. Foi assim que Deus fez com Josué, né? Josué estava de luto, Moisés tinha morrido. Aí Deus vira para Josué e fala o seguinte, ó, não dá tempo de ficar de luto. Tem um povo para tu cuidar. Sim. Seja forte e corajoso. Eita. Porque força e coragem tem que andar junto. Sim. Verdade. Não dá para ser forte e não ser corajoso. Isso. E não dá para ser corajoso e não ser forte. Força e coragem são duas coisas que tem que andarem juntas. E ali, eu lembro que o Senhor falou essa palavra no meu coração, né? Não dá tempo. Aí o que aconteceu? Dentro da pandemia, a minha amiga, Tati, ela trabalhava pra mim de graça, porque eu não tinha dinheiro pra pagar pra ela. Porque eu realmente não tinha. Eu vivia do empreendedorismo. Sim. Então ela tava trabalhando pra mim de graça, tava tudo parado, tava na pandemia, né? Sim. E aí eu lembro que ela falou assim, amiga, eu vou continuar, tu não vai fechar a estética, porque eu ia fechar a estética. Eu não queria mais trabalhar, eu não queria mais viver, eu não tinha mais graça pra mim, entendeu? Sim. Porque eu achei que o Thiago ter morrido. Aí uma vez eu lembro de uma palavra que o pastor Camilo me ligou de madrugada, orando por mim, e ele falou pra mim assim, Milena, você está sendo ingrata com Deus e com as pessoas que estão ao seu redor. Sim. Porque você acha que só o Thiago te amava? Só ele que queria cuidar de você? E quem ficou? Você está sendo ingrata. Isso. Você tem que aprender a agradecer por aquilo que você tem, por aquilo que ficou. Aleluia. Pelas pessoas que te amam. Porque na minha cabeça eu queria morrer porque o Thiago tinha morrido. Ué, e as outras pessoas que me amavam também? Sim. Como é que ficariam se eu morresse também? Tá entendendo? Então eu comecei ali a despertar nisso. Aí foi quando eu comecei a mais ou menos despertar. E Deus me ocupou. E aí eu lembro que a Tati falou pra mim assim, dentro da pandemia, ela me ligou e ela falou assim, amiga, tu não sabe o que aconteceu. Eu falei assim, o que houve? Ela falou, tu vai ter que voltar pra estética pra trabalhar. Eu falei, mas eu não tenho condições de voltar a trabalhar. Eu tô de luto. E ela falou assim, não, mas tu vai ter que dar teu jeito. Falei, por quê? Ela falou, porque a gente acabou de fechar 15 pós-operatórios. Meu Deus. E tá todo mundo procurando a gente. E detalhe, você não tem que só voltar a trabalhar, não. Você vai ter que contratar uma secretária pra ajudar a gente. Porque não vai dar pra gente atender, agendar e fazer tudo. Eu falei assim, não é possível. Aí o Senhor me deu esse texto de Josué. Virou a chave. Aí o Senhor falou pra mim assim, vou te ocupar pra te tirar da depressão. Eita, glória. E pra te tirar dessa ansiedade, entendeu? Pra te curar. Então a minha cura foi voltar a se socializar. A minha cura foi voltar a trabalhar. A minha cura foi voltar a buscar. Se envolver com pessoas. Se envolver. A cura de Josué foi a mesma coisa. Quando ele entendeu que ele tinha um povo para poder levar, ele não podia parar. Ezequiel foi a mesma coisa. A mulher dele morreu e Deus falou para ele assim, ó, vambora, não dá tempo. Se levanta. Porque Deus nos ocupa justamente pra gente não ficar na mesma situação que a gente tá. Aleluia. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu voltei a trabalhar todo encapuzada, que a gente trabalhava com máscara, com tudo. E a galera operou na pandemia, a gente tinha mais de 15 pós-operatórios. E aí, o que aconteceu? Viralizou lá no Complexo da Maré, que é onde eu tenho uma das clínicas. Aliás, 2 clínicas são lá, né? Só que uma fica na Brasil e a outra fica na Rodopa da Maré, porque eu sou nascida e criada dentro do Complexo da Maré. Hoje eu não moro mais lá. Mas eu sou nascida e criada lá dentro. E aí viralizou, todo mundo sabia, nossa, a Milena ela é especialista em pós-operatórios. Aí fiz pós-graduação em pós-operatórios, comecei a fazer. E pós-operatório era algo que eu não gostava de fazer. Sabe por quê? Porque eu sempre fui agitada. Então o pós tem que ser lento. Então eu sempre botava o pós pra minha amiga fazer. E aí o Senhor me pegou naquilo que eu não gostava de fazer pra poder soprar o meu nome. E aí todo mundo começou a me conhecer o quê? Milena, o Centro Estético Milena Bussardi, referência em pós-operatórios. Uau. Foi quando começou a ficar referência em pós-operatório. Depois a gente ficou referência em corporal. Depois a gente começou a dominar o Complexo da Maré. E hoje as 2 clínicas, para a glória de Deus, dominam aquele local ali. E aí eu fiz outras especializações, outras pós-graduações. Aí fiz outra graduação também para poder fazer a parte de harmonização facial. E aí entrei nessa parte quando eu comecei realmente me permitir a recomeçar. Então, já que o tema, né, do podcast é recomeçar, o que eu quero dizer através também do meu testemunho aqui? Sim.
Para que Deus também tenha acesso a esse recomeço, a gente precisa dar acesso a Deus para que ele recomece. Aleluia. Né? Então, assim, quando eu dei acesso para Deus recomeçar, quando eu me permiti recomeçar, Deus começou a fazer coisas grandes e extraordinárias. Coisa linda, hein? Amém. E aí, quando eu conheci o Lucas, e foi assim, pastor, dentro de um ano, muito rápido, tudo muito rápido. Eu falei, tá bom, vou me permitir. Conheci o Lucas. Pra vida profissional, já tava ok, mais ou menos, né? Já tava legal. A vida sentimental tava ficando, conheci o Lucas. Aí, quando eu falei assim, tá bom, já tô legal. Minha vida profissional tá legal, conheci alguém que eu tô gostando, beleza. Aí, uma amiga minha falou pra mim assim, tem uma amiga vendendo um apartamento. Aí eu falei assim, tá bom, mas eu não tenho dinheiro pra comprar. Aí ela falou assim, não, mano, não custa nada tu olhar. Aí eu pensei, eu falei, mas aí a Bíblia também diz que é onde eu botar a planta das mãos. Eita! Aí eu falei pra ela, Usou a sei fé. lá. E eu sempre fui muito de fé. Minha tia, que faleceu, falava muito isso, tu não tem medo não, Eu falava assim, tia, medo eu até tenho, mas eu vou com medo mesmo. Eita. E eu sei que vai acontecer. E eu realmente sempre fui muito corajosa, né? Principalmente nas coisas de Deus. E aí eu lembro que eu fui, né, lá ver o apartamento e tudo acontecendo assim, porque eu me permiti recomeçar, Eita. tá? Sim. Quando a gente se permite recomeçar, fecha esse ciclo, que é um ciclo vicioso, porque se a gente não encerrar o ciclo encerra a gente, Eita. Verdade. né? Se a gente não encerrar aquele ciclo doloroso, o ciclo de luto, o ciclo de perda, de dificuldade da nossa vida, de ansiedade, de depressão, Só vai ficar vivendo aquilo ali. vai ficar naquela rotatória o tempo inteiro. Então, se a gente não fechar esse ciclo encerra a gente. E aí a gente morre. Sim. Espiritualmente e pode morrer até fisicamente. Sim. Né? Então, quando eu fechei esse ciclo e iniciei o outro ciclo, me permiti, através de uma palavra profética que eu recebi da pastora, eu me permiti me recomeçar, eu conheci o Lucas, aí eu fui lá nesse apartamento. Quando eu cheguei no apartamento, ela falou assim, eu quero 80 mil de entrada. Eu falei, então, olha só, faz o seguinte, amanhã eu ligo eu te ligo, tá? E a gente conversa. Fui pra casa, tava até com o Lucas já. Nós já estávamos nos conhecendo, a gente já tava namorando, né? E aí eu falei assim, só que a gente não tinha ainda pretensão de... Ele tinha pretensão de casar, mas eu não tinha, porque eu tinha esse trauma. Você Sim, queria ir né? devagar. Eu queria ir devagar. E aí eu cheguei em casa e falei assim, Senhor, olha aqui, eu não tenho 80 mil. Eu tenho 10% de 80 mil. Tenho Eita. 8 mil de entrada. Olha, Deus. Ela quer 80 mil e ela quer por mês... por mês não, a cada 6 meses para amortizar a dívida, porque era um apartamento que a dona não pagou, né? Ela quer para amortizar a dívida 5 mil reais. Eu também não tenho esse dinheiro. Aí eu falei, então, vou fazer o seguinte, Deus, tá aqui. Amanhã eu vou ligar para ela e vou fazer a minha proposta. Se o Senhor estiver nesse negócio, ela vai aceitar. Uau. Liguei para ela. Gente, isso é coisa de gente doida, né? Aí, 10%. Que é coisa de 8 mil crente. só? 10%. Na minha cabeça eu falei, é lógico que ela não vai aceitar. Mas na minha fé, eu acreditava. Eita. Era 80. E era o meu momento do meu recomeço. Sim. Era o momento do meu recomeço. E aí eu liguei pra ela, ela falou, e aí, Mi? E aí, vai querer? Eu falei, olha só, o negócio é o seguinte, eu vou falar a verdade, entendeu? Porque eu sou da verdade. Falei pra ela, não tenho 80 mil. Tenho 10%, 8 mil de entrada. E não posso pagar a cada 6 meses 5 mil. Posso pagar 2 a 3 mil e olhe lá. Ela falou pra mim assim, fechado. Aí eu falei assim, não. Tu entendeu? Peraí. Falei, Lu, olha só, eu acho que você não entendeu não, amada. Eu tenho só 80 mil de entrada. Ela falou assim, não, tá tudo certo. Tá fechado, o apartamento é seu. E eu falei assim, então tá bom, tá fechado, o apartamento é meu. E eu já tinha pisado no apartamento. E eu falei assim, Senhor, eu gostei, eu quero. E aí, quando chegou minha primeira conta de luz com meu nome... Tirei foto, pastor. Tirei foto missionária da conta de luz, mandei pra minha mãe. Falei, mãe, eu tenho uma conta de luz no meu nome. No meu nome. A minha mãe ficou toda boba, eu toda feliz. E ali eu comecei a recomeçar. E aí, foi nesse ano que eu decidi recomeçar. Foi o ano que eu troquei de carro. Eita, glória. Tá? Foi o ano que eu fiz um voto ao Senhor. E eu tinha um logo, que era que o Thiago tinha deixado. E eu entrei dentro da concessionária, porque eu sempre fui assim, né? Meio doida. Aí eu cheguei na concessionária e falei assim, ó, Deus, eu quero esse aqui. Eu lembro que quando eu era da enfermagem, eu descia na concessionária e o cara falava assim, quer fazer o test drive? Eu falava assim, hoje não, hoje eu só vim profetizar. Hoje eu não quero não, hoje eu só vim profetizar.
E ele falava, gente, que loucura, essa garota entrou aqui e falou que veio profetizar. Toda de branco, da enfermagem, descia do CTI, eu fiz só profetizar. E deu certo. Deu certo. E aí eu fui na concessionária com uma amiga minha que era minha personal, né, a Aurinha, e não crente, porque tem às vezes que o não crente, às vezes crê mais do que o próprio crente. Verdade. E ela foi comigo e ela falou assim, entramos dentro de um carro, né, que é o carro que eu tenho hoje, né, e ela falou pra mim assim, Mi, esse carro é a tua cara. Eu falei assim, mas eu não tenho dinheiro, nem começa. Aí ela falou, vamos pedir pra gente fazer um test drive? Eu falei, tá bom. Aí, e nem carteira eu tinha, já começa por aí ainda, né. Aí eu falei assim, cadê a chave? Eu falei pro moço, moço, esse tem chave não, que desse é start. Você toca, ele tem sensor, você aperta, ele liga, ele anda. Eita! Aí eu aumentou o nível. Eu falei, o quê? Aí eu falei assim, gostei. Aquela coisa assim, tipo, Deus, tu sabe, né? Tua serva merece. Eu preciso voltar a recomeçar. Isso tudo dentro do mesmo ano que eu decidi me permitir recomeçar. Apartamento, carro, veio tudo. Tudo. Deus é lindo mesmo. E aí eu troquei, e ela falou assim, você vai querer esse aqui, Milena. Aí eu falei assim, ai, Jesus, não aprovou esse aqui, aprovou um outro normal. Aí eu falei, tá bom, saí de um 2015 para um 2020. Aí eu fui comentando com uma amiga, né, ela falou assim, por que tu não comprou o de start e tal? Falei, porque não aprovou no nome da minha mãe. Aí ela falou assim, por quê? Eu falei, porque minha mãe não tem carteira e nem eu tô tirando a minha. Aí ela falou assim, então vê se aprova no meu marido. Eu falei, não, aí já é demais, Deus quer fazer alguma coisa. Aí ela falou assim, vê se aprova. Aprovou, ela falou, então vamos lá agora, porque a gente vai tirar esse aqui. E era aquele que eu tinha profetizado. Eita! E era aquele que minha amiga falou assim, esse aqui. Eu falei, como é que eu vou pagar esse carro? Ela falou assim, isso aí é mole pra tu, mulher. Pô, você é uma mulher de fé. E ela não crente falando isso pra mim. Eita. Ela falou, tu é uma mulher de fé. Deus isso usando, é mole pra tu, Deus garota. usando uma eu falei, pessoa, como né? que eu vou pagar? Ela falou assim, Milena, não interessa como tu vai pagar. Tu vai pegar esse carro aqui e acabou. Pegamos o carro pra glória de Deus. E aí tudo aconteceu quando eu me permiti recomeçar. Então, quando a gente se permite recomeçar, permite-se que Deus entre na nossa vida, entre conosco dentro dos processos, mesmo que doa, mesmo que seja dolorido, mesmo que seja difícil, entendeu? A gente precisa entender que a gente precisa de um espaço, né, para Deus entrar e fazer com que a gente recomece. Então, assim, dentro de um ano, Deus fez coisas, assim, extraordinárias. Aí eu conheci o Lucas, depois, logo em seguida, eu já tinha conquistado o carro, aí conheci o Lucas, comprei o apartamento. No mesmo ano, a gente abriu uma outra estética. Eita, se Deus é lindo, né? Uma outra estética, que fez um ano agora, esse ano agora é mês de abril. Que fez um ano. Aí nós abrimos uma segunda clínica de estética. E aí Deus começou a fazer coisas, assim, muito rápida, né, na minha vida. E a gente até estranha, né, porque só sofre, só luto. Aí eu falei, pô, deve ter uma coisa, não vou nem ficar muito feliz. Mas tá acontecendo hoje, coisas extraordinárias, né? Exatamente, Glória pastor. a Deus. Exatamente. Senhor é Coisas bom. extraordinárias. No momento que a gente se permite recomeçar, reiniciar, né? Dar um start na nossa vida. Tem que recomeçar e reiniciar, apertar o exatamente. botão e reiniciar de novo, né? Exatamente. Voltar, né? Do início, isso aí. Eita. Voltar no lugar de início, lugar de partida e tentar outra Exatamente. vez. Tentar outra vez, e foi isso que eu fiz. Eu quero voltar aqui rapidamente na parte do luto, porque luto tem muitas pessoas que sofreram percas. Sim. E algo aqui que eu quero que você fale sobre isso, tem muita gente que perdeu alguém, tá vivendo o luto, porque ela entra no quarto e tá tudo ali daquela pessoa. Você viveu isso? Vivi. Inclusive, esse áudio que eu falei lá no início, que o Thiago mandou pra mim, que ele falava assim, eu te amo muito, meu amor, você é tudo que eu tenho na minha vida. Você ficava ouvindo esse áudio? O tempo inteiro. E isso me martirizava. Isso é Machucava como se mais. Machucava na ferida. Machucava mais, na ferida, machucava né? mais. Aí o que aconteceu? O meu telefone pifou. E aí eu levei pro conserto, porque eu fiquei desesperada, porque eu queria continuar ouvindo aquele áudio. Sim. Então eu fiquei desesperada, eu falei, eu preciso ouvir esse áudio de novo, eu preciso ouvir, eu levei pro conserto e tudo mais. E ali, eu lembro que quando eu cheguei, o cara falou assim, não tem conserto. Era o Senhor. Sim. Tirando de mim o que precisava ser tirado. Então as pessoas hoje se martirizam muito e não se permite. Aí entra dentro do quarto, ouve o áudio o tempo inteiro, vê foto o tempo inteiro. Então eu acho que a cura parte do princípio que a gente se permite. Sim. Né? Então a gente tem que trabalhar isso no nosso interior também. Então assim, é um passo de cada vez? É um passo de cada vez. Dói. Tem gente que tá anos vivendo o mesmo luto, anos, a mesma coisa.
anos ouvindo o mesmo áudio, anos pegando e cheirando aquela... Eu fazia isso. Eu fazia muito isso. Eu pegava a camisa do Thiago, eu dormia com a camisa dele, eu cheirava a camisa dele o tempo inteiro, entendeu? Então, assim, eu tentava fazer com que aquele luto ficasse, entendeu? E Deus queria que eu recomeçasse. Então, eu ouvi esse áudio aí, o que Deus fez? Deus criou um caminho. Sim. Meu telefone pifou. Eita. Comigo foi assim, né? E eu não recuperei o áudio, não consegui recuperar. E foi quando eu entendi que eu precisava me desvincular, né? Desvencilhar do luto e sair daquele momento ali mesmo. Deus, ele falou algo comigo sobre recomeçar, que não tem como recomeçar com as mesmas atitudes. Exatamente. Né? Então, muitas das vezes eu já conversei com pessoas que perderam filhos e o quarto tá lá intacto ainda. Sim. Até diz que ainda bota o perfume. Sim. E só traz mais sofrimento. Mais dor, né? Foi Mais o caso dor. de Marta e Maria, né? Sim. Uma teve atitude diferente da outra, né? Sim. Ela teve a atitude que gerou o milagre dela. Ou seja, a gente não tem como realmente recomeçar com as mesmas atitudes. Sim. Vivendo o mesmo quadro, né? O mesmo ambiente. Eu até falei isso na época pro meu primo não conseguiu sair, né, daquela casa, e hoje a esposa dele fala exatamente isso pra mim, que gerou nela ansiedade por estar vivendo na mesma No casa. mesmo lugar. Entendeu? Ele consegue, mas ela não. Tá Sim, entendendo? sim. Então tem que sair. Tem que se permitir se retirar do local, sair, se desvincular de várias coisas. É fechar o ciclo, gente. Sim. Entendeu? É isso, é fechar o ciclo. E quando se fecha um, Abre-se o outro. Com certeza. Glória. Você só tá vivendo isso porque você Porque eu fechou fechei um. um ciclo, exatamente. E existe um ciclo da nossa vida que vai sair pessoas, porque se no meu luto, quando eu estava no meu luto, existiam pessoas que me ajudaram muito no meu luto. Sim. E que eu pensei que seria pro resto da minha vida, que ficaria comigo pro resto da minha vida do meu lado. Sim. E quando eu encerrei esse ciclo do luto e outros ciclos mais, e eu conheci o Lucas e iniciei um outro ciclo, muitas pessoas tiveram que sair da minha vida. Sim. Sim. Entendeu? É porque foi pra aquele momento. Foi para aquele momento. Foi pra aquele momento. Exatamente. Pro novo ciclo não dá pra acompanhar. Exatamente, não consegue acompanhar. Não tem como. Não consegue. E não tem como tentar entender isso que o parafuso Não tem salta. como. Não É tem como. verdade. Não tem como é verdade. entender. Exatamente. Senão você fica de sobremodo perturbado, como disse a Zafra. Eu costumo dizer que não é perca, é livramento. Exatamente. Tem coisas que Deus a gente não pode Exatamente. tratar como perca. A gente tem que tratar como um E Senhor também tirou. elevação, né, de níveis. Sim, Porque, sim. assim, tem gente que não vai conseguir acompanhar o nosso Crescimento. crescimento. Sim. Entendeu? Existem pessoas que elas querem até te ver bem, mas Eita, nunca melhores Jesus. que elas. Sim. E eu tive essa dificuldade, pastor. Sim. Porque eu estava com carro zero, eu estava comprando apartamento e eu sempre fui uma pessoa de família pobre. Sim. Criada por uma mãe solteira que não tinha condições nenhuma, entendeu? Pra eu comer um McDonald's, que era coisa de rico antigamente, a minha Sim. tia que tinha que pagar pra mim, entendeu? Hoje, pra glória de Deus, eu consigo. Eu já fui humilhada por causa de um perfume que eu perguntei pra irmã na igreja qual era o perfume que ela estava usando. E a irmã virou pra mim e falou o seguinte assim, eu não vou nem te falar. Meu Deus. Porque eu sei que você não tem condições de comprar. Eita. E hoje eu escolho qual perfume usar. Glória a Deus. Pra glória de Deus. Sim. Entendeu? Deus Então, faz, assim, né? Exatamente, Deus faz. Então, assim, tem ciclos que a gente precisa encerrar porque aquela pessoa não vai nos acompanhar porque ela não suporta. Tem gente que não suporta. Isso é bíblico. Sim, sim, sim. verdade. Não suporta. A Bíblia diz que não vão te suportar. Eita, Jesus. Tem gente que não vai suportar o teu crescimento. E aí, o que a gente faz? A gente quer que aquela pessoa continue do nosso lado. Ah, não, mas me ajudou muito. Cresceu comigo, me ajudou no luto, me ajudou na dificuldade. Tem que desfrutar comigo, Deus está dizendo. Ela não suporta o teu crescimento. Eita. Ela não suporta o que tu tá vivendo. Pro próximo Porque nível. ela não, pro próximo nível, não. Ela não vai suportar você crescer como empresária. Ela não vai suportar ver você tendo uma outra casa. Ela não vai suportar ver você crescendo de nível. Não vai. Sim. Então, tem gente que quer nos ver bem, mas nunca melhores que ele. Então, já que não quer ver melhor, não é pra estar no nosso meio, não é pra estar no nosso ciclo. Eu gosto da gente. Mas se não suporta o meu crescimento, então não é pra estar do meu lado. Sim. Tem que suportar junto. Se não dá pra suportar, então tá bom, tchau. Cada um pro seu canto, entendeu? Cada um no seu quadrado, tá tudo certo. Segue a vida. Isso aí. É forte isso. Meu Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta Sim. pro lado da missionária Fala vocês, porque Milena. deixa eu falar, vou falar. Não, testemunha é isso aqui mesmo. Gente, a gente só tá aqui pra Vou ouvir. falar. E tô tentando me segurar ao máximo pra Tá- também tá não forte chorar, demais, né? tá lindo. Porque são coisas que realmente mexem bastante Muito. comigo. Mas
Hoje, eu vim preparada e eu me preparei para isso. Para fazer com que pessoas entendam que elas precisam recomeçar. Fechar um ciclo, trancar ele, jogar ele no lixo, aonde for, no mar de esquecimento, seja onde for. Sei lá, some com esse ciclo, entendeu? E inicia outro ciclo. Porque eu vim preparada para dizer para outras pessoas que elas precisam recomeçar. Se permitir recomeçar. Então, hoje, eu tô me segurando o máximo para não me emocionar justamente por isso, para que as pessoas possam entender isso, entendeu? Que é necessário encerrar o ciclo, iniciar outro e se permitir recomeçar. É forte. Porque o que Deus tem para nos entregar é muito maior. Né? Muito maior. Muito maior. E é verdade, não tem como não se emocionar, porque os meus olhos já lacrimejaram, né? Quando fala de dor, a gente sente, não tem como. Mas eu também quero conhecer o lado da missionária. Sim, claro. E eu vi que você, né, voltou com um Instagram de pregações. Sim. Voltou a pregar. Voltou a pregar. Eu sempre preguei, né? Na verdade, eu me converti, eu tinha 15 anos de idade, em 2003, dia 5 de novembro de 2003, lembro como se fosse hoje, né? Depois me batizei um ano depois, dia 19 de dezembro de 2004. E dali eu continuei fazendo a obra, sempre fui muito assisa na obra de Deus, muito envolvida, né, nas coisas de Deus. E aí eu lembro que eu comecei a pregar com os meus 17 anos e quando eu tinha 17 anos eu assumi um trabalho de libertação. Nossa, aos 17 anos de idade. Foi quando eu assumi meu primeiro trabalho de libertação. E todos os trabalhos que assim eu dirigia para a glória de Deus era sempre muito cheio, muito lotado, muita gente. Sim. E eu sempre preguei. E sempre preguei dentro das comunidades também, que era o que eu sempre gostei. Tanto que hoje a minha estética é dentro da comunidade, né? Que é uma coisa que eu gosto. É a sua raiz. E não por uma falta de escolha de ter em outro local. Sim. Que hoje, pra glória de Deus, se eu quiser, eu tenho um consultório onde eu quiser. Porque não é... Ontem eu até falei isso nos meus stories, que não é sobre nós, né? Sim. Na verdade, não é sobre a terra, melhor dizendo. É sobre nós. Porque Deus disse isso para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Por quê? Porque a bênção não tá na terra, a bênção tá em você. Glória a Deus. A bênção tá em pessoas, né? Então, assim, hoje... eu lembro que eu sempre preguei, né, nas comunidades. E eu lembro que os meninos, né, os traficantes até fugiam de mim. Quando eu parava num beco, eles corriam no outro. Ai, lá vem aquela garota chata, cara. E eu, jovem, com muito vigor, porque a gente, quando aceita Jesus, né, a gente se converte, a gente quer que todo mundo se converta junto, né? E ali eu chegava e falava assim, E aí teve um dia que eu lembro, como você perguntou, né, sobre essa parte de missionária, teve um dia que eu lembro que eu fui fazer um evangelismo, né, e um jovem me prometeu que ele ia pro culto. E eu falei, então eu vou vir aqui te buscar, tá? Fui lá buscar ele, lá, né, onde ele tava lá trabalhando. E aí eu cheguei lá na Boca de Fumo, né? E quando eu cheguei lá, eu falei pra ele assim, eu falei, vim te buscar pra gente ir pro culto. Aí o menino falou assim, ele não tá aqui não. Vim buscar ele. Aí ele passou, ligou pro menino, olha, não tá. Eu fiquei frustrada, né? Falei, poxa, Deus sempre me chamou pra isso, pra evangelismo. Aí fui pra igreja, dobrei o joelho, chateada. E eu fiquei esperando ele lá um tempão, tá? Primeiro eu fiquei esperando. Aí o menino trocou o local da venda dele. Aí eu fui lá, sentei do lado dele. Aí ele falou, poxa, a senhora não pode ficar aqui. Entendeu? Tá estragando o meu trabalho. Eu falei, mas eu vou ficar enquanto ele não chegar. Aí eu fiquei ali, aí quando eu vi que ele realmente não ia vir, fui pra igreja. Quando eu cheguei na igreja, quando eu dobrei meu joelho, eu falei com o Senhor, falei, poxa, Senhor, o Senhor disse que tem algo comigo. Eu fui lá buscar um menino, buscar a alma, tive dificuldade pra ir lá, fui com o presbítero, né, pra ter a cautela de não ir só, né. E aí cheguei lá, quando eu me levanto do joelho, quem tá atrás de mim? O jovem. Eita, glória! Aí ele, oi, irmã. Aí eu falei assim, ai, você veio! Gente, eu fiquei muito feliz. Isso é uma das coisas, né, assim, que eu já vivenciei com Deus, assim, na questão de obra de missão. Mas tem uma que eu gosto muito de contar, né, dos meus testemunhos. Dá tempo de eu falar? Dá tempo? Falar. Eu lembro que eu fiz uma viagem missionária lá para o estado de Simonésia, no interior de Minas Gerais. E eu cheguei lá, eu gosto sempre de contar isso, né, porque a gente acha que hoje, o povo acha que missionária é só estar em status, né? Pregando em vários estados, né? Missão tá bem longe disso, né? Não é só isso, tá muito mais, é muito mais do que isso, né? Fazer missão. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu era muito jovem ainda, né? Eu tinha uns 18 anos, eu acho, aproximadamente. E eu fazia parte do grupo de missão, porque eu sempre gostei de fazer missão. Eu pregava nos baile funk, né? De madrugada, chegava lá, pedia pra pregar, e eu pregava e depois ia embora, né? Evangelizava e ia embora.
pedia pra pregar lá. Então, hoje eu não faço questão. Por isso que a senhora acabou de falar, você, né? Porque tá maravilhosa. Sim. E vai ficar mais ainda depois de fazer o Botox. Eita, gente. Então, assim, tá registrado. Vou chamar de você, né? Sim. Tá? Assim, quando perguntou, quando eu voltei agora, né? Eu sempre preguei. Sim. Então, assim, eu tô retornando porque eu parei esse momento por causa do luto. Aí depois entrou a questão do empreendedorismo, de empresariar e tudo mais, né? Mas como eu sempre fiz missão, é uma coisa que sempre ardeu no meu coração. E eu lembro que nesse estado, uma vez que nós fomos pregar lá, eu já cheguei, né, toda empolgada. Vou evangelizar. Toda alvoroçada, sempre agitada, que eu sempre fui agitada. Vou evangelizar, vou chegar lá, vou ganhar alma pra Jesus e tudo mais. Aí eu tô vendo o presbítero, né, separando as pessoas. Você vai evangelizar em tal lugar, você vai evangelizar em tal lugar, e você. Aí eu ficando, né? Aí eu perguntei pra ele, eu falei assim, e eu? Aí ele falou assim, você? Tu vai ficar com as irmãs aqui dentro? Fazendo o quê? Dentro da escola que a gente ficou, né? Uhum. Eu falei, fazendo o quê aqui dentro? Aí ele, pra lavar o banheiro e arrumar as coisas. Aí eu falei, quê? Falei, não, mas não vou mesmo lavar o banheiro, porque eu não saí do Rio de Janeiro pra lavar banheiro aqui. Que isso? Ele falou assim pra mim assim, ou você acha que missão é o quê? Só evangelizar? Olha. Não. A gente também tem que cuidar daquilo que a gente. Do patrimônio que nós estamos aqui. Então, Eita. Isso também é missão. Na igreja, missão também é varrer a igreja. Eita, missão também é limpar a igreja se precisar. Missão também é fazer. Não tem faxineira, a igreja não tem condições. Hoje em dia, graças a Deus, muitas igrejas têm condições de pagar zelador, né? Sim. Mas na minha época, assim, há 25 anos atrás, os senhores devem ter mais tempo do que eu de cristã, né? Então, assim, não tinha condições. Era a gente que fazia, né? Era a gente que limpava. E ele falou pra mim, isso é missão, mas era Deus trabalhando em mim. Sim. Tirando as minhas rapinas. E aí Deus falou assim, tu vai lavar banheiro. Eu comecei a brigar com Deus. Eu falei, não, eu vim do Rio de Janeiro para lavar banheiro. Estragar minha unha, fazer minhas coisas. Vou lavar banheiro nada. Fui lá pro quarto, lá em cima. Dobrei o meu joelho e falei com Deus. Falei, Deus, que negócio é esse? Vem aqui. Que negócio é esse que eu tenho que lavar banheiro? Eu vim para evangelizar. Aí o Senhor falou no meu coração, desce. Dê o teu melhor nesses 2 banheiros. Eita, Jesus. Porque amanhã eu farei maravilha através de você. Meu Deus. Aí eu falei, ainda quer que eu desça, lave 2 banheiros. Aí gritei com Deus e desci. Lavei 2 banheiros. Que ódio que eu fiquei. Aí lavei 2 banheiros, dei meu melhor e tal, tudo mais, beleza. Aí fui no dia seguinte evangelizar. Evangelizei uma moça que ela não gostava de crente. Olha. E aí eu não sabia, né? Evangelizei ela não gostava de crente. Na cidade todo mundo conhecia ela como uma cara fechada. Né, que ela odiava crente, era macumbeira, era espírita, porque esses interior, assim, tem muito isso, né? Sim, sim. E aí eu falei pra ela, falei assim, a gente vai ter uma cruzada hoje à noite, eu queria te convidar pra você ir lá, tá? Aí ela balançou só a cabeça, eu falei, dei o folheto pra ela, eu falei, Jesus te ama, aquela coisa bem de assembleano, Jesus te ama, tá? Aí fui embora. Mal sabia eu que ela iria, né? Mas não sabia. E eu tinha o quê? Feito o quê? Lavar do banheiro, obedecer. Porque obediência gera vida, desobediência gera morte. Eita, Olha. Jesus. E aí, eu peguei, obedeci ao Senhor, né? Quando foi à noite, tá eu lá, né? E procurando. Eu falei, poxa, essa moça não vai vir, cara. Aí eu procurando, daqui a pouco chega ela. Aí ela, irmã, pode orar por mim? Eu falei, posso. Quando eu comecei a orar, ela caiu endemoniada. Aí eu falei, ai, Jesus. Aí caiu de novo, e de novo, de novo. Eu falei, nossa, já tô cansada. Peguei, guindei ela na minha perna, porque eu sempre trabalhei com trabalho de libertação, né? Guindei ela na minha perna, falei assim, olha aqui, eu tô cansada, chega. Chega de gracinha, chega. Falei pra ela, em nome de você que é Jesus. Aí ela falava, quando ela ia falar, pastor, eu quero Jesus, ela cai endemoniada de novo. O negócio pegava ela. Aí ela caía de novo, toda hora de novo. Aí eu falei pra ela, meu Deus. Aí quando, enfim, a gente conseguiu, ela falou assim, eu quero esse Jesus. Oh, glória. Quando ela falou, ela foi tomada por um riso, um sorriso. Ela não ria há muitos anos. Ela foi tomada por um sorriso. E ela falou, nossa, eu tô sorrindo. Ela, irmã, eu tô sorrindo. Há muito tempo que eu não sorrio, há muito tempo que eu não me alegro. Eu tô sentindo uma alegria muito grande dentro do meu coração. E eu comecei a glorificar a Deus. Eu falei, mistério. Quando eu olhei pra trás, quando as pessoas começaram a ver ela se convertendo, começou a vir um monte de gente também se convertendo junto com ela. Aleluia. Naquela noite foram 88 almas pra Jesus, porque aquela mulher se converteu. Aí na hora o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, viu como obediência gera vida? Ei. Se você não obedece, não lava o banheiro, e o Senhor falou pra mim, lava o banheiro, dá o teu melhor, porque amanhã eu falei maravilhas através de você.
E Deus fez maravilha, porque através daquela alma que se converteu, 88 almas se converteram naquela noite através da vida dela. E daqui a pouco a gente começou a ver as almas vindo, todo mundo vindo. E aí a gente perguntava, nossa, todo mundo vindo. Aí a mulher falou assim, eu vou aceitar Jesus. Por quê? Porque ela aceitou. Se essa mulher aceitou Jesus, eu também vou aceitar Jesus. Eita, porque todo mundo aqui nessa cidade sabe que essa mulher é pior da mulher daqui, que ela não sorri, ela não ri. Ela tá sorrindo, ela tá se alegrando, ela tá sendo invadida por uma alegria. E era a alegria do Espírito Santo de Deus, ou seja, a minha obediência naquele momento gerou vida para outras vidas, né? Amém. Então, assim, essa foi uma das partes, assim, dessa parte de missão, que eu, assim, gente, sempre amei fazer missão, né? Então, assim, de madrugada eu acordava para fazer missão, eu participava da oração matutina, eu sempre participei junto com as irmãs. Eu lembro que eu acordava às 5 horas da manhã, ia para a oração matutina e depois ia estudar. Ia pra escola. E uma vez que eu lembro que eu tava indo pra oração matutina, 5 horas da manhã, do nada eu fui atravessar assim, a passarela, que era de uma travessia pra outra, que a minha igreja era em outro local. Eu fui atravessar e só tinha eu na rua, né? E aí tinha uns policiais assim de longe, daqui a pouco eu só ouvi muito tiro, pastor, em cima de mim. Muito tiro, mas só tinha eu na rua. E eu me abaixei. Quando eu me abaixei assim, a bala passou nas minhas costas, bateu na parede e o estilhaço veio em cima de mim. Meu Deus. E aí a mulher abriu a porta da casa dela e falou assim, vem, entra aqui, corre, entra aqui. E eu entrei, quando eu entrei, ela falou assim, e cadê o moço que tava contigo? Eu falei, moço? Que moço, moça? Eu falei, não tinha ninguém comigo não, eu vim de casa, vim sozinha. Eu vim pra oração da minha igreja. Aí eu nervosa na hora, ela falou assim, não é possível. Eu vim quando o moço te abaixou. E a bala passou nas tuas costas e bateu na parede. Eita. Ele tava contigo, sim, tem um homem contigo. Cadê esse homem? Meu e ela pai. falou assim, eu falei, não tem, moça, eu tô sozinha. Ela falou, tem esse homem contigo. E ela falou, eu vi quando ele te abaixou e a bala passou nas tuas costas. Aleluia. E o estilhaço veio em cima. Eu abri a porta pra você e abri a porta pra ele, cadê? Aí eu nervosa ainda no momento, eu não tava entendendo, quando eu entendi. Eu falei, foi o anjo do Senhor. Aleluia. Que acampa ao meu redor. Tu crê? Falei pra ela. Aí ela, eu creio e eu sou desviada e eu quero aceitar Jesus agora. Eita. E ela aceitou Jesus naquela hora, naquele momento. Que é isso? E voltou pra Jesus. Aí eu já fui pra igreja, já contando outro testemunho. Cheguei na igreja que Deus tinha me dado livramento e ainda contei que tinha acabado de ganhar uma alma pra Jesus. Meu Deus. Deus é lindo, né? Isso faz parte que faz da nossa chamada, né? Do nosso ministério. Então, assim, hoje as pessoas acham que a gente caiu de paraquedas, né? Mas existem muitas guerras por trás disso, né? E muitos outros testemunhos. Até eu falei, quando a Raila comentou comigo, eu falei pra ela, eu falei assim, qual testemunho eu vou contar? Porque, assim, são tantos feitos que o Senhor fez, tantas vezes eu precisei recomeçar, que eu não sei por onde começar a contar o meu recomeço. Eita. Porque são muitos recomeços que o Senhor me permitiu recomeçar. Né? Então, assim, e ela falou assim, conta sobre o teu luto também e tudo mais, que é uma das coisas que as pessoas mais passam hoje, né? Sim. Então, assim, eu hoje, pra glória de Deus, tenho muitos outros testemunhos pra contar que não vai dar tempo de falar hoje dentro disso. Mas como missionária hoje, como pregadora da palavra de Deus, e aí eu decidi retornar, né? Porque as pessoas, elas falam isso, até nos meus stories, elas falam, quando eu deixo uma palavra, ai, que saudade que eu tava de você pregar, de ouvir uma palavra sua e tudo mais. E aí a minha bispa, essa semana retrasada, também me chamou no gabinete e falou, nossa igreja precisa de você. Então, assim, não é só sobre empresariar. Sim. A gente que é empresário, a gente esquece às vezes um pouco. Sim. Só empresariar, tem gente que foi chamada só para isso, porque muitos ministérios começam através do CNPJ, né? Verdade. Que aí abençoa a igreja. Mas Sim. não é só sobre isso. Eu sei que o meu não é sobre isso. E eu sei que Deus chamou outras pessoas para isso. Sim. Mas Deus também me chamou como pregadora, ministra da palavra do Senhor. E aí eu lembro que a Raila teve lá na estética, né? E Deus usa pessoas, né? Eu falo isso, quando Deus quer nos abençoar, Ele não nos dá coisas, nos dá pessoas, né? Verdade. Deus faz alianças. E aí ela falou assim, nós vamos fazer pra você, você vai voltar sim, em nome de Jesus. E no mesmo dia que ela falou isso, Deus usou as irmãs pra mim da minha igreja, né? Que eu precisava recomeçar. Aí o pregador também falou, és tu mesmo, Daniel? Eita. Tu precisa ser a mesma, né? Voltar. Forte. E aí a pastora falou pra mim assim, eu te conheci pregando. Eu vi e você assim, então você precisa voltar. Você precisa voltar a recomeçar. E aí a gente recomeçou.
Estamos lá com o Instagram novo, né? De pregação. O meu atual Instagram tem 25 mil seguidores, né? Só, que é o da estética, que na verdade é da estética, ele é eclético, tá? Ele é da estética, ele é tudo. Palavra, tem tudo. Ele é tudo, tem tudo. E eu já tentei separar e a galera não gosta, tá? Se postar só coisa da estética, a galera não gosta. Ela gosta que poste a minha vida, poste tudo. Então eu posto meu dia a dia, eu posto tudo. Aí agora eu tô compartilhando com esse outro, né, Instagram também, que a Flávia, né, que é assessora da Rara, que é a mesma que a minha, criou, e a gente tá compartilhando lá e compartilhando essa parte também do ministerial. Eita. É isso. Então Que nunca podcast, parou né? de pregar. Nunca parei. Então, pregação... Porque a gente prega constantemente também dentro do consultório, a verdade é essa. Eita, Deus. Sim, Cuida de mulher, é né? verdade. E chega a gente lá, às vezes, destruído, chega a gente lá cabisbaixo, gente triste, né, angustiada, e a gente sempre solta uma palavra, né? Sim. Aleluia. É isso. Que podcast, né? Vai ter que ter parte 2, né? Já acabou? Já acabou? passou. Eu gosto de falar, né? Já passou. Não Né, não, Iago? acredito. Gente, que Tu tava fazendo sinal, né, varão? Tem que botar aquela plaquinha escrita assim, ó, tempo encerrado. Na minha igreja eu tenho. Eles botam pra minha vez. Eu sou uma das que mais falam. Segura, passa o horário. Não, tempo esgotado. Aparece lá, pá. Tempo esgotado. Eu falo, quem me dá mais 5 minutos? Se a igreja levantar a mão 5, eu conto 5, 10, 15, 20, 25. Aí por aí vai. Fala, não, calma. Tempo esgotado. Tem que ter isso aqui nesse podcast. Aleluia. Aqui é profético, no meu né? caso, tem que ter, entendeu? Senão eu vou ficar falando. Aqui é profético, né? É profético. É profético A gente ambiente. vai falando, quando vê, já foi. Entendeu? Muita chave Tremendo, liberada. meu Deus. Chegamos ao final de mais um podcast. Meu Deus. Despede desse povo aí. Sim, eu quero agradecer, né, a missionária, ao pastor que nos deu essa abertura, né? Eu espero que não só o meu vídeo, mas outros vídeos mais, de outras pessoas, mais outros irmãos, né? De ministério que estiverem aqui, ou outras pessoas que possam ser alcançadas, né? Pela palavra de Deus, porque esse é o nosso maior propósito. Verdade. Né? Que vidas sejam alcançadas. Se não for para isso e por isto, não adianta estarmos aqui, né? Sim. Se não for para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas, não adiantaria nada de que estivéssemos aqui. Então hoje eu falo isso para Deus. Se a minha vida não for uma vida de propósito, eu não quero que existir. A minha vida tem que ser uma vida de propósito. Amém. Ela tem que ter um propósito direcionado. Se for para libertar vidas, salvar, transformar através de mim, foi o que Deus falou comigo. Que existem coisas que Deus não vai fazer por nós, mas vai fazer através de nós. Aleluia. Então, assim, eu quero agradecer essa tarde, que para mim foi uma tarde extremamente extraordinária, incrivelmente incrível, que são palavras que eu gosto de usar. Incrivelmente incrível, extraordinária. Eu não tinha dúvidas de que seria essa bênção, porque foi uma luta para estar aqui foi hoje, guerra. tá? Deus. E assim, foi uma guerra mesmo, a gente presenciou assalto, foi uma guerra, errei o endereço, e a Raíla falou a mesma coisa. Amiga, também no dia que eu fui, foi uma peleja para eu chegar até esse local, porque ela até falou, os pastores são pastores de Deus, foi uma luta para chegar, então assim, eu quero agradecer o espaço que vocês deram, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco da minha história. E eu quero dizer para você, né, que está nos assistindo, que através desse vídeo, que se permita recomeçar. Se você não se permitir recomeçar novamente, se permitir fechar esse ciclo, encerrar ele, e iniciar outro ciclo, esse ciclo vai te encerrar. E você vai ficar dando voltas e voltas e voltas e nada vai mudar. Para que alguma coisa mude, você precisa recomeçar, saindo primeiro desse ciclo, tirando o que é velho, jogando fora o que precisa ser jogado fora, tirando pessoas que precisam sair da sua vida para poder recomeçar. Aleluia. Pega essa chave, podcast é recomeçar, porque sempre existe um recomeço. Vambora, todo mundo? Bora. Vamos lá? Podcast recomeçar, porque sempre existe um recomeço. Eita, glória. Forte. Foi? Ou pode continuar?